Meu amigo Fabiano, vamos lá, eu lhe agradeço pelo convite de participar desse debate aí. E a resposta para isso, essa questão da função do Estado é muito ampla, isso depende de teorias econômicas, né? Mas nós vamos, eu elenquei alguns tópicos aqui para responder, tá? Para não me perder muito em várias teorias. E aí, aquela que é mais adequada, né? E que vem se institucionalizando e acabou que não se institucionalizando no nosso país é a questão da estrutura de bem-estar social, o estado de bem-estar social, né? Teoria essa que foi desenvolvida pelo Keynes, né? E aí o que acontece? Um estado de bem-estar social ele foi desenvolvido, ele começou um processo de implementação no nosso país, mas infelizmente nos últimos anos, nos últimos 3 anos, isso vem sendo desfeito. Um estado que não chegou a ser implementado na sua totalidade começou a ser desfeito, né? Então, para a gente entender, vamos primeiro colocar o contexto de que cerca de 65% da população brasileira pertence às classes C e D. Isso significa que essas pessoas não podem ficar sem emprego, se é que estão empregadas, se é que esse emprego é formal ou informal, aí depende das condições, mas elas pertencem às classes C e D. Portanto, as condições de vida dessas pessoas, né, são às vezes humildes ou até miseráveis, tá? Então elas não podem ficar sem renda por um dia que seja, porque a situação se agrava de forma considerável. Levando isso em conta, né, significa que se eu tenho cerca de 65% nas classes C e D, eu tenho um nível de concentração de renda muito alto, tá? E uma das formas da gente tentar reorganizar a renda são os tributos, são os impostos, né? Há uma ampla discussão hoje sobre reforma tributária e o papel do Estado hoje começa por aí, a criar uma tributação mais justa. Não é justo que se eu resolvo começar a comprar, por exemplo, uma camisa, como essa que eu estou usando, e um milionário compre a mesma camisa, nós paguemos os mesmos impostos. Então o papel do Estado começa por aí, tá? Implementar um imposto mais justo para todas as classes. Existe uma discussão hoje sobre isso, né? Ela deu uma pausa por causa do período em que nós estamos vivendo, mas começa-se pela questão da tributação que vem sendo discutida. E aí, quando, voltando agora para a questão que nós estamos vivendo agora, surge o que o Keynes chama de desemprego involuntário, tá? Então, o que é o desemprego involuntário? Eu trabalhava, eu tinha uma ocupação, e por uma crise, por uma guerra, por uma depressão, eu perdi esse emprego. E por mais que eu continue procurando, eu não consigo emprego. Porque não existe, porque as pessoas deixam de consumir, a indústria deixa de fabricar, tá? E eu perco o emprego. E eu procuro e não encontro. Isso é o que o Keynes chama de desemprego involuntário. Então, se eu sou, por exemplo, um contador, né? E pelo momento eu fui demitido da empresa de contabilidade, a empresa fechou e várias outras fecharam, né? Eu não encontrei, eu procurei e não encontrei, né? E continuo procurando. E para sustentar minha família, eu vou, por exemplo, dirigir um táxi, tá? Isso é o que o Keynes está chamando de desemprego involuntário. Eu passo a uma outra ocupação, eu não consigo simplesmente nenhuma outra ocupação. E aí eu preciso sustentar minha família. E aí entra, num segundo momento, a participação do Estado. Uma vez que eu tenho uma distribuição de tributos justa, né, o Estado que coletou esses tributos, ele vai agora distribuir no momento de crise, porque aquele dinheiro é da população. Então, se eu não tenho condições de me sustentar, o Estado vai gastar na economia naquele período. E aí, esse modelo do Keynes, ele foi, em 1936, modelado matematicamente, né, por um economista chamado John Hicks, e ele prova matematicamente o que se torna uma das suas máximas, a função do Estado é gastar mais na economia, de modo que a procura por produtos cresça. E aí o que acontece? Os gastos públicos, né, eles fazem a economia crescer mais do que o valor que foi gasto.
Isso não sou eu quem está dizendo, é o Higgs e é um modelo matemático que foi utilizado amplamente no pós-Segunda Guerra, principalmente no Japão, e a gente não precisa falar do que aconteceu no Japão pós-Segunda Guerra e qual é a situação do Japão atual, né? Então, assim, diante das crises atuais, ou de qualquer crise, a função do Estado é prover o cidadão quando ele não tem condições de prover a si mesmo, tá? E aí é para isso que nós pagamos os nossos tributos, para que eles sejam acumulados. Tem uma literatura aí chamada A Economia Irracional, onde ela coloca que a grande maioria dos países não tem seguros contra depressões, contra crises, contra catástrofes climáticas, tá? E isso acaba sendo uma necessidade. E o nosso país é um dos que não tem, ok? Então, essa função do tributo, ela acaba sendo uma função estatal também de prover o cidadão quando ele não tem condições de prover a si mesmo. Então, é interessante que as pessoas conheçam, né? E essa crise que nós estamos passando agora traz uma lição muito dura, que é essa, que as pessoas precisam conhecer e fazer parte mais do cotidiano da nação, do ponto de vista do tributo, da fiscalização, da cobrança e da conscientização. Então, porque na hora que, por exemplo, eu não cobro uma nota fiscal, eu estou contribuindo para que o Estado não arrecade, e quando eu não fiscalizo, eu estou contribuindo para que ele não arrecade, que ele não gaste da forma correta. Tá? Então, se eu for simplificar, eu diria que o Estado teria duas grandes funções aí. Criar uma tributação justa e prover os seus cidadãos quando eles não têm condições de prover a si mesmo, para garantir as condições, né, o mínimo da dignidade humana que é apregoada pela Constituição Federal. Ok? Meu amigo, obrigado pelo convite e até a próxima.